Também a falar da revista, que está, como sempre, às quintas-feiras nas bancas, e do livro Que Importa, A Fúria do Mar, a sua estreia na ficção. Ana Margarida Carvalho, muito bom dia, bem-vinda. Bem, para já vamos olhar a imprensa e começar por algumas das notícias. Por um lado, esta questão da greve e do impacto que tem nos exames, com a decisão do Ministério da Educação de antecipar o exame de matemática, e também uma notícia de chamada de primeira página do jornal I, a propósito dos subsídios, do pagamento dos subsídios de férias, que também tem dado grande polémica. Pois, eu acho que estão aqui em causa duas grandes embrulhadas. Primeiro, esta promulgação relâmpago em que o Presidente autoriza o pagamento de subsídios em novembro, que parece ser um contrassenso ter-se um subsídio de férias depois das férias e que vai causar um estagnamento económico durante este período também de julho e agosto e setembro, o que também não me parece muito conveniente para a economia. Por outro lado, a embrulhada dos exames, pelos vistos, era possível alterar a data e quer dizer, todo o equilíbrio, toda a equidade destes exames, tanto do português como agora do de matemática, eu acho que ficam muito... há um grande percalço que vai tumultuar toda esta questão de... E como é que acha que o Governo, nomeadamente o Ministério da Educação, sai de tudo isto? Ele que manteve aqui uma posição eu acho que sai como de rigidez. Exatamente, uma na grande rigidez, não é? Com alunos a fazer exames, outros não? Exatamente, esses alunos, quer dizer, houve milhares que não fizeram, houve outros que fizeram em condições de absoluta irregularidade. Não sei como é que com certeza vai haver protestos, com certeza vai haver requerimentos dos pais. O que é certo é que as regras foram alteradas em cima do jogo, não é? Quando o jogo já estava a correr e, pelos vistos, o fincapé do Ministro não valeu para esta antecipação. Até podia ter sido um adiamento que isso ainda conferiu aos alunos. Antecipa um dia o exame. Antecipa um dia, pelos vistos era possível fazer uma alteração. É sinal que pode, de facto, ter percebido, como diziam alguns dos sindicatos, de que aprendeu com qualquer coisa que aconteceu na segunda-feira e que não quer repetir aqui. Não seria tão otimista, mas ainda há a questão da greve, uma possível greve às avaliações, portanto acho que esta é uma questão que se vai prolongar. Prolongar. E vamos, de resto, olhar também para uma situação que se tem prolongado ao longo dos últimos dias, seis dias consecutivos de protestos no Brasil. Como é que a Ana tem acompanhado todos estes protestos? Isto numa altura em que o Brasil organiza uma grande competição europeia e vai ter mais duas, o Mundial e os Jogos Olímpicos. São protestos, de facto... E ambos estão um bocadinho no cerne destes protestos. Tudo interligado. Exato, tenho falado com colegas jornalistas brasileiros. De facto, os protestos centraram-se da questão dos 20 centavos dos transportes públicos. O que houve foi, de facto, uma confluência de vários tipos de mal-estar que alastraram desde São Paulo até agora em Niterói, Fortaleza, Rio de Janeiro, até esta noite continuaram os confrontos, mas que tem a ver, de facto, com eles sentirem que há gastos muito grandes nessas questões de eventos desportivos e não tanto educação, saúde, que eles etc. consideram que os transportes públicos estão em muito mau estado, a educação também, as escolas também. Portanto, eles estão a ver esta discrepância de fundos que não está a ser bem distribuída, portanto, é uma questão de mal-estar social. Precisamente, ou seja, esta questão da contestação em relação ao aumento dos transportes públicos foi apenas quase como uma gota d'água. Foi um pretexto que acaba por depois fazer levantar várias questões. É um pretexto que tem alguma relevância, porque são 20 cêntimos, mas já eram 3 reais o que eles pagavam. Certo, mas há tantas outras coisas, não é? De que se queixam. Porque... Sim, depois confluíram uma série de coisas que eu acho que estes tumultos e todas estas revoluções, podemos chamar assim, tem a ver com esta fase que nós vivemos, que é um bocadinho uma fase de fim de ciclo, e todos os fins de ciclo e todas estas fases críticas acontece uma coisa, é uma fase de crise em que o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu, portanto há aqui uma fase em que as pessoas há uma grande desorientação dos governantes e as pessoas apercebem-se disso e de facto protestam com os meios que têm ao seu alcance, e no Brasil houve uma grande ambivalência em relação à repressão da contestação, porque houve até imagens muito bonitas em que os polícias só que se sentaram
entenderam que também faziam parte da população. E houve uma mensagem muito bonita contra a violência e até contra... porque o Brasil, apesar de ter crescido e das melhorias que estão à vista, continua ainda a nível de ranking, e o público escreve mesmo sobre isso, num nível muito pouco desenvolvido. 85, penso eu, não é? Creio que sim. Apesar de terem tido, quer dizer, em termos de emprego, tem uma taxa de desemprego de 5%, o que comparado connosco é assim uma coisa... É brutal e também... E o PIB também que cresceu imenso, portanto estão em fase de crescimento. E tem sido um exemplo. Vamos falar um bocadinho, Ana Margarida, de cinema e também de teatro. Sim, é a minha área, é a área. Na revista Visão. Eu destacaria no teatro, já falaram aqui, mas a peça do Tom Stoppard, ensinada pelo Marco Martins, o Rosengart e o Guildenstern estão mortos. É um trabalho absolutamente fantástico que eu vi ontem, fiquei impressionada. Portanto, isto é uma série em Lisboa, depois também vai seguir e já foi estreado no Porto. Exatamente, e está em Lisboa. Mas é um trabalho de uma dupla fantástica, que é o Nuno Lopes e o Gonçalo Waddington, e ainda o Bruno Nogueira, que são uma espécie de personagens à procura do seu papel e a perplexidade da sua morte do teatro. É uma espécie de teatro dentro do teatro, e a própria dinâmica encenada pelo Marco Martins da peça está muito interessante. E iria também, se desse tempo, falar um bocadinho do filme, do blockbuster deste verão, que eu acho que é sem dúvida este filme catástrofe / filme de terror, zombies. A questão dos zombies com Brad Pitt, não é? Que chega hoje às salas de cinema portuguesas. Chega hoje, que é um filme que eu não acho particularmente interessante, mas que de certo modo quebra um bocadinho o estereótipo de um filme de zombies, porque estes zombies, ao contrário dos trópicos que nós estamos habituados desde o Romero em 68, não é? A Noite dos Mortos-Vivos, estes são ultra rápidos, correm de uma forma lancinante a tentar devorar os que ainda não são mortos, e portanto é um filme de catástrofe misturado com um filme de zombies, e acho que é assim a primeira vez em que eu vejo os cânones dos zombies a serem alterados. De resto uma e repara, e também outra coisa que eu queria acrescentar, é um filme muito mainstream, porque apesar de ser de zombies não se vê sangue, não se vê até cenas... por isso mesmo até é para maiores de 13, não é? Portanto, creio que sim, não, espero não estar enganada, mas creio que é essa a classificação. Muito rapidamente, vamos então olhar aqui a Visão, vamos às propostas de capa, contagem decrescente para as férias. Temos aqui histórias de portugueses que cumpriram sonhos e andaram a passear pelo mundo. São histórias, no fundo, inspiradoras, não é? São histórias inspiradoras, porque parece que são pessoas que conseguiram, através de transportes públicos, boleia, veleiros e caravanas, chegar a sítios longínquos. Eu ainda não li a reportagem, mas é da nossa colega Rosa Ruela, de que nós gostamos muito, portanto será interessante com certeza, e é isso. São 10 histórias de viajantes que conseguem chegar ao Vietnã, conseguem chegar à China. E com pouco dinheiro, que nesta altura parece também. Sim. Pronto, e que é uma antecipação de ideias de férias, certo. Já que a meteorologia não está a colaborar, ao menos... Na imprensa antecipa-se um bocadinho. E de resto serão ótimas sugestões e pelo menos deixam-nos sonhar ao lermos estas histórias. Sim, esperemos que sim. E falemos de histórias, vamos falar sobre a história do seu livro. Vamos falar um bocadinho sobre a sua aventura neste romance, na ficção. O que é que trata o seu livro, Ana Margarida? Pois, é uma aventura. É uma aventura da minha parte. Sim, e deu prazer, correu bem essa aventura, pelo menos? Deu, porque como calcula, eu trabalhei sempre 20 anos no jornalismo, onde estava muito... enfim, tinha uma escrita muito standardizada e tinha muitas barreiras, e aqui tinha uma liberdade tão grande que até me senti vertigens. Portanto, podia trabalhar ficção, não concentrar-se na realidade. Os ativos e os exercícios eu podia explorar, e até numa questão de linguagem eu tentei explorar todo o tipo de linguagem que tinha ao meu dispor, e isso foi muito bom, é muito libertador, mas ao mesmo tempo um bocadinho assustador.
Por outro lado, a exposição que isto me coloca, eu que passei a vida toda a achar coisas sobre os outros, agora fico na posição contrária, que é as pessoas agora acham coisas sobre o que eu faço. Portanto, é uma situação meio ambivalente. E falamos de uma história que importa a Fúria do Mar, estamos a ver o livro no ecrã, é uma história de amor, que começa por uma história de amor inacabada, não é? E para concluir. Exatamente, eu costumo, para simplificar, eu costumo dizer que é uma história de pessoas que não se encontram, pronto. Portanto, de amor, mas de amor que não é concluído, que não é consumado, que não... porque as personagens de facto não se conseguem encontrar, porque o amor destes dois dos co-protagonistas está impossibilitado, e porque eles, é um homem e uma mulher, estão separados pelo tempo, pelo espaço, pelos continentes, pelo arame farpado. Portanto, quer dizer, há uma série de contingências que tornam o amor completamente impossível. Portanto, não deixa de ser, o que não deixa de ser amor, mesmo que seja impossível. Sim, eu acho que às vezes as histórias de amor mais interessantes são aquelas que têm mais de obstinação e mais de platonismo do que as outras. O que seguramente acontecerá e estará exposto no seu livro. Muito obrigada, Ana Margarida Carvalho, por ter estado connosco aqui na SIC Notícias para ler jornais e apresentar o seu mais recente trabalho. Fazemos agora uma pausa, voltamos à hora certa com toda a informação desta quinta-feira e também com a opinião pública. Até já.